Olá, querido Shalom, Shalom Adonai, paz e graça, passando por aqui, pastor Gessé Loureiro, para estar ministrando mais uma palavra acerca das bem-aventuranças, felicidade eterna. E nesta oportunidade, citando Mateus 4, versículo número 5, quando diz: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Palavra mansidão dá uma ideia de cavalo domado. A palavra manso no hebraico é anavar, que significa inclinar-se. Então, mansidão, ela tem vários significados. Entre se inclinar, né, ser uma pessoa dócil, ser uma pessoa graciosa, humilde, ter modéstia. Então, existe uma felicidade que está por trás das pessoas que são mansas, na visão de Jesus, porque os mansos herdarão a terra. O contrário de manso é uma pessoa temperamental, tempestuosa, geniosa. É uma pessoa que, infelizmente, ainda não consegue controlar suas emoções. Ao longo da história, a gente vê homens que foram violentos, e Deus odeia a violência. Deus odeia. Uma das razões pelas quais a geração antediluviana, os vizinhos de Noé, foram sucumbidos, morreram afogados, toda uma geração, a razão era a violência. Deus disse isso para Noé, revelou esse segredo. A terra está cheia de violência e a imaginação do homem é má continuamente. Mas aí Jesus está dizendo que existe uma felicidade pronta, preparada, guardada, reservada, prometida para os mansos, para aqueles que receberam de Deus essa graça, aqueles que o Espírito Santo desenvolveu esse fruto da mansidão, que é esse fruto da humildade, da modéstia, da graciosidade, aquelas pessoas que conseguem se curvar, se inclinar, mesmo quando estão sendo hostilizados, e não revidam com a mesma moeda. Então, eu penso que esse é um tema muito importante para a gente tratar esses dias, que todos nós precisamos, nesse momento de tanta violência na terra, tanto ódio, tanta guerra, tanta agressividade, tanta hostilidade. Parece que todos estão com o pino da granada puxado. Precisamos atentar para essa felicidade que existe em Jesus e Ele quer dar para nós. O próprio Senhor Jesus foi o exemplo de mansidão. Em Mateus capítulo 11, a partir do verso 28, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Há um descanso em Jesus, mas precisamos ir a Ele e falar: Jesus, eu não estou suportando mais carregar tanta emoção tóxica, tanta ira, tanta soberba, tanta arrogância. Eu não consigo suportar mais tanta ansiedade, desejo de controlar o futuro. E ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando é que a gente consegue encontrar descanso em Jesus? Primeiro, quando a gente vai a Ele, e segundo, quando a gente aprende com Ele, que Ele, sendo Cristo, Filho de Deus, o Todo-Poderoso, mas conseguia ter um equilíbrio nas suas emoções quando hostilizado. Ele era manso e humilde. Então ele se inclinava, ele não reagia de forma impulsiva quando alguém o injuriava, o ameaçava. Ele tinha a graça do Pai de ter um equilíbrio emocional. Então a gente precisa urgentemente entrar nesse lugar onde existe essa felicidade e encontrar com essa pessoa que é o Senhor Jesus Cristo. Toma posse dessa bem-aventurança. Toma posse dessa felicidade, essa felicidade eterna. E somente os mansos, não os violentos, não os agressivos, herdarão a terra. Quantas pessoas hoje estão usando, toda essa violência, essa força, esse ódio
para se vingar daquilo que ele acha que não está correto, das suas injustiças. Mas a Bíblia diz que Deus não opera na ira do homem. Deus não opera na ira do homem. A Bíblia fala, mas dai lugar à ira, porque a mim pertence a vingança, diz o Senhor, e eu a retribuirei. A justiça de Deus não opera na ira do homem. Então, quando você quer fazer justiça com as próprias mãos, fazer justiça com seu ódio, com a sua mágoa, com o seu ressentimento, desprezando a pessoa que te desprezou, desprezando a pessoa que te entristeceu, você está fazendo justiça própria. E aí Deus não pode agir na sua injustiça. Mas se você entregar na mão de Deus as injustiças sofridas, então certamente o Senhor será o teu advogado, será o teu juiz. E é Ele que vai tomar vingança sobre as injustiças sofridas por cada um de nós. Então, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Toda aquela pessoa que recebeu de Deus essa graça, porque isso é uma graça, isso é um fruto que ele é semeado pelo Espírito Santo em nosso coração, e ele cresce, ele dá fruto, ele frutifica. Você consegue ver esse equilíbrio emocional de você saber tratar a pessoa que até te ofendeu, a pessoa que está ali te hostilizando com palavras, e você tratar com equilíbrio, com modéstia, com graciosidade. Na verdade, isso não é uma virtude, né, humana. Isso é uma graça de Deus sobre nós. E existe uma felicidade sobre essas pessoas. Porque aquela pessoa que parece muito confiante de si mesmo, porque ela é temperamental, ela não leva nenhum desaforo para casa, ela está disposta a falar tudo que vem na sua mente. Na verdade, essa pessoa que parece tão forte, tão decidida, daqui a pouco ela vai adoecer. Porque aquele que peca violenta a sua própria alma. Então Jesus está dizendo assim, quer encontrar descanso para a tua alma? Seja humilde e manso como eu sou. Ele é o professor dessa matéria. E eu preciso ser seu aluno. Você precisa fazer parte dessa escola de Jesus. A escola da humildade. A escola da mansidão. Jesus estava sendo torturado na sua crucificação. Antes de ir para a cruz, ele passou por vários julgamentos. E naquele julgamento, alguém bateu no seu rosto. E alguém disse, profetiza quem bateu no seu rosto. Cuspiram no seu rosto. Chamaram ele de filho de Beuzebu, príncipe dos demônios. Mandaram Jesus pedir ao Pai para socorrer ele, né? Socorrer ele na sua agonia ali. E Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, eu pediria a meu Pai, e ele mandaria 12 legiões de anjos, que na conta romana, uma legião de soldados romanos variava de 2.000 a 6.000 soldados. Se fizesse uma conta redonda, era mais de 70 mil anjos para guardar Jesus e seus guarda-costas. Mas ele abriu mão dessa segurança angelical, celestial, que ele tinha direito. Tudo porque ele precisava sofrer em nosso lugar, e sofreu com mansidão, com humildade. Em nenhum momento usou das prerrogativas que tinha como filho de Deus para hostilizar, para ofender. Não, pelo contrário, usou de muita mansidão, de muita humildade. E a gente vai ter que entender e orar a Deus incessantemente para entrar nesse lugar de mansidão e humildade, para tomar posse dessa bem-aventurança, dessa felicidade que existe no reino de Deus. Somente estes herdarão a terra. Os violentos não herdarão a terra. As pessoas violentas, infelizmente, têm vida curta. Elas morrem cedo porque elas são violentas, mas daqui a pouco acham um violento mais do que eles e acabam se dando mal. Mas que Deus tenha misericórdia. Que venhamos tomar posse dessa palavra tão abençoada. Bem-aventurados mansos. Ore a Deus até que você consiga. Oremos a Deus até que consigamos ter essa mansidão oferecida pelo Espírito Santo, prometida por Jesus. Essa humildade que vai nos levar a reconhecer a autoridade de Jesus, a reconhecer que o Senhor é maior. Paulo disse aos Filipenses,
que devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. O que nós estamos vendo hoje nas igrejas é pessoas cheias, mas cheias de si mesmo, cheia de vaidade, de orgulho, de falsas revelações, cheia de ganância, de avareza e vazias de Deus. Então, para que Deus entre em nós, precisamos esvaziar de nós mesmos. A Bíblia fala que Jesus se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. É muito fácil humilhar os outros. Difícil é nós humilharmos a nós mesmos, é dizermos não para os nossos desejos e vontades que contraria a vontade de Deus. Então, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Vamos precisar desse fruto, junto com a mansidão, da temperança, do domínio próprio, para termos controle sobre nossos impulsos e emoções, que às vezes nos leva a percas e a derrotas. Salomão disse que é mais fácil um homem dominar 10 cidades que dominar seu espírito, do que dominar si mesmo. Então tem gente que consegue dominar muitas coisas, dominar muitas pessoas, mas não consegue dominar a si próprio. Mas que o Senhor nos dê graça, sabedoria, para tomar posse dessa bem-aventurança chamada felicidade eterna, que está nessa mansidão, porque os mansos herdarão a terra celestial, a terra prometida. Paz e graça.